Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart, estamos em mais o Analista Visita aqui em Florianópolis, celeiro das startups, terra da inovação, da ciência e tecnologia, e viemos visitar uma empresa diferente, uma startup muito interessante, e vamos conversar aqui com o Bruno Rodrigues, CEO e fundador da GoGood. A GoGood é uma plataforma de bem-estar corporativo. Bruno, muito obrigado por nos receber e eu gostaria de começar te perguntando um pouco da tua trajetória de empreendedor, como é que você veio parar aqui, como é que você veio fundar essa empresa? Legal, mano, obrigado por estar aqui, né? Eu acho que é um momento especial para a gente falar da nossa história, trajetória e de assuntos que eu sou apaixonado, como o bem-estar corporativo. Começou, na verdade, com a parte de atividade física. Eu fui atleta profissional durante 16 anos. Comecei a fazer um esporte diferente, que é karatê, com 5 anos de idade. Fui campeão sul-americano, representei o Brasil aí pela seleção brasileira durante um tempo. Terceiro no PAN Sub-20, algumas coisas que me orgulham bastante, mas que mostraram sempre que o esporte de alta performance e, de alguma forma, o mundo corporativo andam muito juntos. E depois, como executivo, eu pude vivenciar um pouco disso. Eu entrei como trainee numa empresa e com 23, 24 anos eu liderava uma unidade de negócio muito representativa dentro de um grupo empresarial e eu tentava importar um pouco dos aprendizados do esporte para colocar para o meu time, né? Como é que eu crio um time de alta performance? Para mim, saúde física e saúde mental são fundamentais para qualquer trabalhador, seja intelectual ou chão de fábrica ou o que for. E acho que foi um choque de realidade quando eu vi que o RH estava completamente desconectado de uma visão de bem-estar corporativo. Isso estou falando de anos atrás. Né? A gente via que, poxa, como é que eu crio um time que produza mais? Se as pessoas se sentem bem, se elas têm mais saúde, elas vão produzir mais no melhor. E eu tentava conectar essa pauta com o RH e eu estava completamente desconectado. E acho que o grande insight foi construir essa conexão entre uma trajetória dentro do esporte, no karatê, na seleção brasileira, e depois tentar trazer isso para o ambiente corporativo. A GoGood nasce desse movimento de criação de times de alta performance a partir do bem-estar corporativo. Tá certo. Não, e realmente eu acho que tem uma aderência muito grande nisso aí. A gente estava até conversando um pouco antes sobre a questão do esportista e a disciplina. Eu antes de vir para cá, eu estava batendo um papo com um dos meus entrevistados sobre justamente o fato de que pouco discutido, mas um dos pilares do sucesso nos Estados Unidos é justamente a questão daquele funil onde do high school começa a surgir os atletas, alguns vão para a universidade, outros vão realmente para times mais competitivos. E mesmo os caras que vão ficando pelo caminho, por terem tido uma vida de atletas, eles são caras que têm uma dedicação que é muito forte, isso acaba sendo muito positivo dentro do ambiente de empresa, do ambiente de empreendedorismo. Eles têm uma resiliência muito forte, uma dedicação, uma disciplina muito forte. Então, acho que faz todo sentido e é engraçado que você vê. Eu lembro, por exemplo, de jogadores de rugby. Tem uma quantidade expressiva de jogadores de rugby que se tornaram CEOs de empresa. Por quê? Por conta dessa questão da mix de disciplina, dedicação e resiliência. Absolutamente. Eu confesso para você que sempre foi tão natural para mim. Nos 5 anos, na verdade, o karatê também foi meu primeiro esporte. Eu comecei com 3 para 4 anos fazendo judô, depois futebol, depois o karatê. Meus pais sempre me colocaram no esporte. Para mim sempre foi muito natural pensar o esporte como emulação da vida, vamos dizer assim. E quando eu estava... Eu era coordenador ou gerente, não me lembro exatamente, mas veio um vice-presidente de recursos humanos que trabalhava no Google. E ele foi ser meu vice-presidente de recursos humanos na empresa que eu trabalhava. E ele falou que a visão que o Google tinha sobre os atletas era gigantesca. Eles colocavam muito ex-atleta olímpico, por exemplo, para trabalhar na área comercial. Mesmo que ele não tivesse as credenciais técnicas para ser o melhor vendedor, eles entendiam exatamente essas soft skills que eles falam, né? De resiliência, autogerenciamento, diversas outras questões que faziam com que eles conseguissem, depois de 6 meses, talvez, serem excepcionais vendedores, ainda que eles não conhecessem sobre isso. E eu acho que cada vez mais o ambiente corporativo está olhando para essa inter-relação. Não necessariamente só com o cara que é o top performer, né, ex-atleta olímpico,
mas hoje mesmo os atletas amadores, eles aprendem coisas importantes sobre o ambiente corporativo. Como, por exemplo, se a gente falar sobre saúde mental, ansiedade, depressão, burnout, estresse, são todas as dinâmicas que hoje a gente enfrenta no dia a dia do trabalho. Alguém que não esteja conectado com a atividade física dificilmente vai conseguir performar bem, justamente por conta dessa dinâmica. Então, seja o nível que for, do amador ao profissional, eu acredito que tenha muita utilidade olhar para o esporte atrelado à vida corporativa. Até porque todos esses sintomas que você mencionou são reações químicas ao excesso de cortisol. E o esporte, ele ajuda a gerenciar esse nível de cortisol através da produção de endorfinas e outras substâncias geradas pela atividade física que ajudam o profissional, a pessoa, né? Aí a gente nem fala mais do profissional, mas da pessoa, a controlar seus níveis de cortisol no sangue e conseguir, vamos lá, manter a calma e entrar num estado de espírito mais sereno, que é necessário para tomada de decisões importantes, para racionalizar bem questões, para solucionar problemas, para conseguir ter vamos dizer, a calma e a serenidade para tomar decisões difíceis, que é muito importante para o profissional, sem dúvida. Total, e principalmente quando a gente fala para um público como o público intelectual, né? Assim, trabalho intelectual. Cada vez mais, ainda mais com o crescimento de novas tecnologias, não é necessariamente o trabalho repetitivo, operacional, que é o nosso trabalho. É tomar talvez menos decisões, mas decisões com mais impacto dentro da organização. Ou seja, criatividade, capacidade de profundidade e análise são mais importantes, ainda mais no momento atual de trabalho, do que eram no passado. Afinal, a inteligência artificial vai substituir toda a parte de tudo que é repetitivo, né? Então a gente precisa se destacar. Como que a gente está mais bem preparado? Absolutamente, assim, eu falo para todo mundo isso e eu acredito demais. Estando mais preparado do ponto de vista físico, emocional, cognitivo, para tomar essas melhores decisões. Isso tem a ver não só com atividade física, mas também com cuidado com saúde mental, com mindfulness, como terapia, né? Frequentar constantemente o psicólogo, né? E não para pessoas que já estão em sofrimento. O psicólogo, ele pode ser uma ferramenta de carreira absoluta para te ajudar a tomar melhores decisões, para ter mais autoconhecimento, entender melhor as tuas fragilidades como profissional e como indivíduo. Isso tudo te ajuda a estar mais preparado para competir, aqui super aspas, né, nesse novo mercado tão competido como está acontecendo. Sem dúvida, Bruno. Eu estou pensando aqui, inclusive, uma coisa que eu ouvi esses dias, que os grandes CEOs são grandes gestores de cortisol. Procede isso aí? É ótimo, eu acho que é uma analogia perfeita e acho que assim, é uma mudança de paradigma e que talvez no passado os grandes CEOs eram vistos como talvez fomentadores de cortisol e hoje são gestores de cortisol. O que a gente quer justamente entender é como que a gente consegue desenvolver uma equipe de alta performance e sustentável. Não adianta nada você fomentar uma altíssima pressão e você não ter ferramentas de escape para que você possa performar não por uma semana, nem por um mês, nem por um ano. As empresas são organismos para décadas. Algumas estão aí à perpetuidade. Então, eu acho que os grandes CEOs, eles não só conseguem gerir o cortisol, mas ter uma visão de curto, médio e longo prazos. Né? De nada adianta você acelerar demais, estourar a corda e você perder aquele time que vai te dar o resultado daqui 6 meses, 1 ano. Então, e ter um entendimento dos novos paradigmas no mercado e de como que a gente faz para empresas ganharem o plurianual e não só o orçamento anual, eu acho que é a grande diferença do momento atual. Faz todo sentido. Mas vamos continuar, eu vou dar um passo atrás aqui. E aí você estava contando um pouco da sua trajetória. E para fundar a GoGood, como foi? Bom, você estava como aos 23, 24 anos, você já tinha uma posição de gestão bastante relevante, já numa posição de liderança. Como é que continuou essa trajetória? Legal, então foi uma provocação que eu senti quando eu tinha perto de 60 pessoas no meu time direto e indireto. Eu estava olhando para a minha carreira, para além de 2, 4 anos, tinha a oportunidade de fazer um MBA nos Estados Unidos e continuar uma carreira de diretoria dentro da organização.
e eu vi que esse problema era o que eu queria ajudar a resolver, né? Que existia um desafio de mercado de criar times com mais bem-estar e mais alta performance, e que, por tudo que eu vivi dentro do esporte, eu poderia ajudar a construir isso. Tenho uma paixão enorme por esse negócio mesmo. E acabei sendo aprovado no programa da Universidade de Stanford, que é focado em empreendedorismo e inovação. Então, fazia muito sentido para mim pensar em construir um negócio próprio que tivesse essa forma de enxergar o esporte dentro do ambiente de trabalho. Essa ideia de negócio, que já era Go Good, ela foi incubada dentro desse programa de Stanford, que foi a minha transição, então, de executivo para empreendedor. E desde então a gente vem desenvolvendo uma solução que possa melhorar a qualidade de vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, aumentando a atratividade, retenção de talentos e produtividade desses colaboradores como um todo. Então, tem sido uma jornada espetacular, assim, de entender que a empresa ela pode transformar vidas ao mesmo tempo que tem alta performance. E acho que daí que tem a nossa paixão tão grande, né? Até o nome é um pouco sugestivo com isso, né? O Go, né, de fazer atividade física, de ser buscador, e o Brutus de fazer o bem também, né? Então, trabalhar, muitas vezes os tomadores de decisão, as lideranças, a diretoria, eles enxergam talvez o RH como abraçador de árvore, né? Alguma coisa desatrelada do ambiente de resultados das organizações. Eu acho que muito da nossa missão é provar que, sim, é possível você melhorar a qualidade de vida das pessoas enquanto você constrói um resultado maior. Bom, espectadores da BMC News, nós estamos aqui conversando com o Bruno Rodrigues, CEO e fundador da Go Good, plataforma de bem-estar corporativo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fiquem com a gente. Espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Bruno Rodrigues, CEO e fundador da Go Good, plataforma de bem-estar corporativo. E aí, como é que foi? Você foi lá para talvez a meca máxima do empreendedorismo, pleno Vale do Silício, local onde o pessoal realmente pensa no futuro, o futuro é criado ali naquele pedaço abaixo lá de São Francisco. E como é que foi? Então, a primeira coisa que, quando eu lembro, eu era um executivo. Então, eu não tinha tanta conexão com os empreendedores de tecnologia. E aqui eu estou falando de 2015. Então, isso agora já está fazendo 9 anos. Para fazer 10 anos, eu acho. Então, eu era outra pessoa. Eu estava muito mais conectado com empresas tradicionais, né, o mercado mais formal. E eu conheci um monte de empreendedor maluco. Né? Então, só que eram ao mesmo tempo as crianças legais, aquele que eles estão discutindo o futuro, eles estão discutindo a transformação. Os professores, eles eram membros do conselho de algumas das empresas de tecnologia mais renomadas do mundo, e aquilo é muito cativante. Aquele negócio, ele me marcou de uma forma, primeiro o ambiente, né? O ambiente de troca, o ambiente de colaboração, o ambiente que todo mundo queria ajudar a desenvolver algo. Você sente isso nos primeiros momentos, é espetacular. Você falar com empreendedores que levaram ideias que eram, né, do zero, de um rabisco de papel, a empresas multimilionárias em dólar, aquilo era muito fascinante, né? E para minha sorte, a Go Good era uma ideia de negócio que foi escolhida para estar sendo incubada dentro desse programa. Então é ver essa galera ajudando a desenvolver uma ideia de negócio que você teve enquanto você vivenciava. Aquilo foi espetacular, né? Assim, foi de fato, eu acho que eu saí de lá longe de saber todas as respostas, mas eu sabia perguntar. Então isso me deu a vontade mesmo de, cara, tá na hora de levar isso pro mundo. Isso foi enlouquecedor até do ponto de vista familiar, que eu larguei uma carreira corporativa e eu falava pra minha família, olha, eu tô largando e eu não sei muito bem se vai dar certo, como eu vou ganhar dinheiro. Só acredito que tem um negócio aqui e que eu tenho uma vontade imensa de fazer esse negócio acontecer, mudando vidas, ajudando as pessoas a serem mais saudáveis e ajudando empresas a serem mais competitivas. Ah tá, mas quantas empresas já têm uma solução como essa? Nenhuma. A gente vai ter que ajudar a construir o movimento de mercado. Só que ao mesmo tempo, isso foi tão importante, mano, a gente viu que naquela época, mais de 90% das empresas americanas tinham programas de bem-estar. Aqui no Brasil, isso era menos de 10%. E quando a gente via os indicadores sociais do Brasil, vamos dizer assim, estou falando de obesidade, sedentarismo, estresse, tudo isso que a gente falou de cortisol, esses indicadores pioravam numa taxa pior do que nos Estados Unidos. Então era quase óbvio imaginar que o mercado de bem-estar corporativo ia se solidificar no Brasil. Porque a nossa sociedade não está saudável.
E não está de hoje. Isso já é um problema antigo, né? Então, era quase óbvio que a empresa ia ter que se movimentar para ter mais produtividade e capacidade de atração e retenção de talentos. E alguns anos depois, hoje, um RH que não está discutindo saúde física e saúde mental perdeu espaço. Então, acho que esse foi o grande acerto. Está num ambiente que também nos proporcionou um tipo de pensamento a longo prazo. Porque se fosse pelo mercado... Quando eu estava em Stanford fazendo esse programa, não tinha mercado aqui no Brasil. A gente participou de uma transformação e é muito legal poder ver isso acontecendo também. Seguindo nessa jornada, você voltou para o Brasil e como é que foi? Um dia você falou, não, eu vou alugar um escritório, eu vou começar com esse negócio, vou chamar 2, 3 programadores. Conta um pouquinho assim desses primeiros passos para fazer o sonho se tornar realidade. Legal, então, bom, explicando como é que foi essa dinâmica, né? Stanford estava trazendo, na verdade, os professores pela primeira vez para o Brasil, então foi um programa que aconteceu no Brasil, depois eu fui para o Vale para fazer as reunions e tudo mais. Ele aconteceu dentro da escola de negócios, então a gente sempre discutia business. E quando terminou o programa, foi quando eu falei com o meu gestor na época, eu falei, olha, eu vou empreender, e aí comecei essa preparação de fato. Me juntei com o meu sócio, né, que é o Leonardo Borma. Ele estava terminando o PhD dele, o doutorado dele na Espanha, um doutorado sanduíche, que ele começou no Brasil e estava terminando ali na Espanha. E basicamente, de forma remota, a gente começou a desenvolver a ideia a partir desse grande sonho de criar empresa, né, pessoas mais saudáveis e empresas mais produtivas. E a gente começou com uma solução diferente do que a gente tem hoje, né? A gente entendeu que o RH precisava de um apoio, precisava de uma solução, mas o mercado era muito diferente também. Então, a primeira solução que a gente entrega é uma solução de bem-estar, mas que fazia muito mais uma plataforma de gamification, de atividades físicas, e aí a gente entende que benefícios de bem-estar, de fato, era uma proposta mais vencedora. A partir do aprendizado desse primeiro produto, assim, ele teve um papel fundamental para nós de educação mesmo do mercado e de entendimento de quais eram as dores do RH e como que a gente poderia desenvolver algo que, de fato, transformasse a vida da empresa, não só do indivíduo. E aí a gente cria uma solução sólida a partir daí. Como é que isso funcionava? O que o RH fazia para convencer as pessoas a levantarem do sofá e fazer atividade física? Como é que funcionava essa... Pô, esse começo assim, é uma coisa que me pega muito do coração, porque acho que tudo que é inicial, né? A gente lembra dos nossos filhos quando eram bebês, e eu acho que tem esse carinho por esse momento inicial também, que a gente não tinha nada, tinha um sonho e algumas linhas de código, né? E o primeiro produto, ele na verdade, ele fazia um negócio que também tem uma história muito bacana, que é a gente fazia as pessoas fazerem atividade física e conforme as pessoas batiam essas metas, a empresa fazia doações para entidades sociais. Então, nessa época, a gente teve assim, diversas empresas aqui, por exemplo, o PayPal foi uma das primeiras empresas que apostou nessa solução. Os colaboradores corriam ou pedalavam, a gente integrava com sistemas wearables, aplicativos e tudo mais, e aí eles realizavam sonhos de crianças com câncer através de doações para o Make-A-Wish. Então era uma forma do RH conseguir materializar uma cultura de cuidado sobre o bem-estar e entregar um aplicativo na mão dos colaboradores que transformasse, né, a realidade de outras pessoas a partir da sua própria. E por mais que a gente não tenha continuado para essa solução, ela teve um sucesso durante alguns anos. A gente pôde trabalhar com alguns dos principais bancos do Brasil, por exemplo, varejistas, farmácias, grandes empresas, as maiores empresas que olhavam para bem-estar. E a gente estava dentro de um ambiente de diversas soluções de bem-estar. A gente pôde entender a partir dali que ter um conjunto completo de benefícios de bem-estar era o que resolvia a dor do RH. Então, ela tem algumas histórias que a gente poderia falar um tempão, assim, sabe, sobre transformação de vidas, tanto de quem saiu do sofá para fazer atividade física pela primeira vez, quanto das pessoas que foram impactadas por doações das empresas que trabalharam conosco nesses primeiros anos. Foi muito legal, assim, a gente pôde aprender enquanto realizava esses sonhos. Aí chegou um momento que vocês perceberam, não, olha, como é que foi? Isso aqui não é bem o que a gente quer? Ou foi enxergamos uma oportunidade gigantesca aqui e pelo que a gente fez até agora, acho que a gente tem as competências para começar a entrar nesse caminho. Como foi é quase um pivotamento, né? Total. Na verdade, assim, eu não vou mentir, foi duro. Qualquer transformação, qualquer pivô é muito duro. Drena energia. Porque, na verdade, assim, no início da empresa,
Acho que tamanha paixão que a gente tinha, descontinuar a empresa ou descontinuar aquele produto era quase descontinuar o nosso sonho. Porque não tem diferenciação entre o que você construiu, a obra que está ali, e o autor. É quase a mesma coisa. Falar da GoBoot, especialmente naquela época, era falar de mim. Eu tenho certeza que falar tudo é sócio também era. Vocês devem ter se doado um monte ali para fazer aquilo acontecer. São horas longe da sua família, são madrugadas varadas de trabalho. É muita ralação para você parar e falar: peraí, mas eu vou largar isso aqui. Foi total. E assim, acho que tem algumas coisas que foram marcantes nessa transição. A primeira delas, eu lembro bem, assim, foram os nossos próprios clientes solicitando que a gente entrasse num segmento de mercado que a gente não atuava. E a gente ficava se questionando, poxa, será que eu tenho que ter foco nessa solução que a gente está agora ou de fato abrir um flanco para trazer academias, para trazer psicólogos, que era o que eles pediam para nós. E a gente era um SaaS puro, um software puro até então. E a gente, não, tá, vamos esperar, vamos analisar, mas assim, existia um padrão. Muitos clientes pediam uma solução mais completa que trouxesse os serviços de bem-estar para dentro. O segundo aspecto é que a gente começou a... A gente estava no meio de um processo de levantamento de capital e não deu certo. Não deu certo. E existe um padrão entre os feedbacks dos fundos de investimentos. Foi muito interessante analisar. Não foi tão óbvio assim, porque as palavras não eram as mesmas, mas no fim do dia eles estavam dizendo a mesma coisa. Que a nossa solução ela tinha alguns aspectos, como, por exemplo, o tamanho de mercado, porque no Brasil, até então, poucas empresas olhavam para bem-estar como uma plataforma de bem-estar. E muitos olhavam já para o panorama de benefício. Do mercado de benefício é gigantesco. Hoje, assim, a disputa pelo bolso do RH em benefício é enorme. Tem vários fornecedores tentando endereçar um pouco desse mercado. E eles falaram muito disso. Assim, o terceiro aspecto foi o cliente feliz, que tinha renovado com a gente, aumentando a quantidade de investimento que ele fazia e tudo mais, acima de inflação. E que da noite para o dia a gente perdeu os clientes. E quando eu fui entender, na verdade, tudo que os VCs falavam batia com o que ele estava me dizendo, tudo que as outras empresas estavam solicitando batia. Então, de alguma forma, existia uma obviedade e um padrão desses feedbacks. Então, a gente, em muito pouco tempo, teve uma ideia de como que a gente poderia endereçar essa transformação. De fato, a gente credenciou as primeiras academias, que foram a nossa primeira solução, foi a Vertical Fitness. Né? Hoje nós temos mais de 3.000 academias, mas a gente começou por 3 academias credenciadas. E em questão de 3 meses, a gente já tinha validado que o nosso produto resolvia todos aqueles problemas, né, de engajamento, tamanho de mercado, o valor de investimento per capita, os financials mesmo, eles se acomodavam muito mais. E aí sim a gente conseguiu ter a confiança para fazer essa transição acontecer. Mas eu costumo dizer, e talvez muitos empreendedores estejam aqui se identificando, né? A gente é muito apaixonado pelo que a gente faz e é muito difícil praticar o desapego. E eu confesso que, olhando em retrospectiva, eu teria sido mais questionador de responder assim, por que isso aqui não vai dar certo? Outra pergunta que o empreendedor não gosta de fazer, né? Geralmente é por que vai dar certo? Né? Mas também é importante você questionar se aquela solução é a prova dos seus principais questionamentos também, né? E a gente, quando fez isso, deu muito certo. Eu imagino que ao fazer essa transição, também você teve uma série de percalços aí da jornada do empreendedor. Acho que mudar de rota é muito desafiador. Quais foram os grandes desafios que você encontrou nesse processo? É engraçado porque tem uma jornada jornada parecida com Rocky Balboa aqui nesse negócio. E é um dos meus ídolos aqui, ainda que ele não exista, né? Mas é ficcional. Quando a gente... Só um parênteses lá. Você não é o primeiro entrevistado que fala que é fanático pela história do Rocky Balboa. É mesmo? Então, eu acho que um pouco da jornada do empreendedor é tomar pancada pra caramba e continuar de pé, né? E quando a gente acertou o modelo e a gente já estava ali com as primeiras academias credenciadas, o nível de demanda comercial crescente, uma entrega de sucesso, né? Então parecia que as coisas estavam muito bem ajeitadas, os clientes migrando para essa nova solução, então mostrava que a gente tinha se alinhado muito bem ao mercado.
e que era uma questão de tempo até a gente conseguir o sucesso, veio a pandemia e fechou as academias. Então a gente perdeu 95% do faturamento da noite pro dia. Foi um golpe duríssimo, não foi fácil. A gente teve que largar, na verdade, quase todo o nosso otimismo e pensar pragmaticamente o que aconteceria com a empresa até aí. Todos os indicativos eram que não daria certo, porque não tinha nenhuma perspectiva de reabertura dos mercados, né? Sim. A gente não sabia o que ia acontecer. Só sabia que tinha que ir para casa e não sabia se ia demorar 15 dias. Eu lembro que o primeiro prognóstico era que em 30 dias reabriria, e isso nunca aconteceu. A gente teve uma sequência de lockdowns e as academias foram vistas como grandes vilãs nesse momento, né, de propagação da Covid-19. Um grande vetor de crescimento do vírus, né? E tudo fechado, imagina. Isso era muito complexo de a gente conseguir vender uma solução que levasse as pessoas para academias. Naquele momento, o RH não ia contratar, ao contrário. Quem tinha contratado nem sequer queria pagar, porque os orçamentos estavam muito restritos naquele momento. Só que a gente teve uma sorte, eu diria assim, mas também uma persistência muito forte. A gente olhou para o que estava acontecendo no mundo depois do lockdown. E a China foi o primeiro mercado que fechou e teve uma primeira reabertura. E a gente viu que os índices de saúde mental da população que tinha ficado reclusa tinham piorado muito. Então toda a questão de bem-estar, ela estava muito em voga nos mercados pós-lockdown. E a gente apostou que o nosso mercado corporativo ia acelerar 5 anos em um se a gente conseguisse sobreviver. Era um desafio de sobrevivência, mas que se a gente conseguisse sobreviver, a gente estaria com uma solução muito, muito firme, muito pronta para o mercado que ia acontecer. E de fato isso aconteceu, né? Bom, nós estamos aqui conversando com o Bruno Rodrigues, CEO e fundador da GoGood. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, fica com a gente. Espectadores da BMC News, estamos de volta aqui conversando com o Bruno Rodrigues, CEO e fundador da GoGood, plataforma de bem-estar corporativo. Bom, você contou então que depois da pandemia você percebeu que existia um espaço enorme aí para implementação dessa ideia do bem-estar corporativo por conta do pessoal que voltou, ficou muito tempo no isolamento e teve problemas sérios de saúde mental. Como continua essa jornada? Essa jornada, na verdade, ela acontece muito porque eu tinha falado com muitos CEOs na época. Eu tenho uma rotina de sempre entender como que a tendência de recursos humanos está batendo na cabeça desse C-level, né? E foi muito impressionante, assim, Mário, perceber que naquela época, falar do bem-estar dos times passou a aparecer na primeira frase dos CEOs e suas preocupações. E muito porque as pessoas estavam distantes e que, de fato, eles entendiam que a saúde mental estava diretamente relacionada à produtividade da organização como um todo. Isso não tinha acontecido nunca nesse período aqui que eu estava à frente da GoGood. Eu entendi que aquilo se tornou um assunto muito mais estratégico na vida das pessoas. A gente passou, então, a acelerar muito o nosso desenvolvimento, da nossa rede de academias. A gente tinha uma rede bastante modesta naquele período, mas a gente entendeu que era uma oportunidade também para trazer mais academias, para que a nossa plataforma estivesse mais enriquecida para oferecer como um benefício para os colaboradores desses CEOs preocupados com o bem-estar dos seus colaboradores, né? E rapidamente a gente entendeu que psicólogo era um fator fundamental, porque a atividade física, às vezes as pessoas não conectam tanto, mas tem tudo a ver com saúde mental. A nossa capacidade de pensamento, né, da gente estar bem com a gente mesmo, tem tudo a ver com a atividade física. Então, quanto mais atividade física os colaboradores fazem, melhor a saúde mental dos colaboradores. Mas eles também precisam de um acesso a psicólogo, psiquiatra, quando de fato isso faz sentido para eles. Então, a gente incorporou outras soluções que não só atividade física muito rapidamente. A gente trouxe psicólogos, trouxe psiquiatras, tudo através de telemedicina. Então, a gente já começou a fazer uma jornada completa de cuidado de bem-estar naquele momento de pandemia mesmo. Foi super interessante de poder fazer. E conforme o lockdown ele baixava, a vacinação aumentava, a gente viu uma necessidade maior no mercado. O mercado começou a crescer muito. Antes, o bem-estar era só daquelas empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Meta, PayPal. Eram as empresas do Vale do Silício, né, que eram grandes inovadoras em benefício. Pós-pandemia, as empresas tradicionais, com 50, 60 anos, 70 anos, centenárias, começaram a apostar em bem-estar. Porque não ficou uma coisa só
de inovação. Não, era uma necessidade operacional que as empresas estavam sentindo. E aí o mercado acelerou muito, né? E a gente, de fato, capta uma rodada de investimento aí com a Dasa, que é uma das principais empresas de saúde da América Latina, e incorpora algumas soluções mais completas, né, de saúde física através de médicos, então médicos especialistas. A gente traz mais psicólogos, uma rede mais completa, e a gente passa a abranger uma solução muito mais completa do que só atividade física, por mais que ela fosse fundamental. A gente passa a se diferenciar como uma plataforma única que concentra todos os benefícios de bem-estar para o RH facilitar aquela jornada. E aí, de fato, a gente consegue ter um crescimento bastante representativo depois desse momento difícil da pandemia. Mas, Bruno, eu queria conversar um pouco sobre os grandes desafios que você encontra hoje para crescer o seu negócio, para continuar seguindo na sua jornada empreendedora e de forma que você cresça mais isso aí. Legal. Então, acho que o que está acontecendo no mercado de benefícios é um momento único também, Mário. Hoje, houve uma regulamentação permitindo uma transformação no mercado de benefícios. Eu estou falando de benefícios flexíveis. Isso abriu um mercado de uma forma gigantesca, porque grande parte das tiqueteiras, você tinha 4, 5 tiqueteiras que dominavam o mercado, e hoje esse mercado está muito mais aberto, abrindo também a cabeça do RH para pensar diferente em benefícios. Isso tem aberto discussões sobre como que bem-estar está junto com a questão de ticket benefício e tudo mais. Isso tem aberto também o nosso pensamento sobre como que a gente acelera o nosso crescimento. A gente acabou de fechar um ano de 2024 muito bom da perspectiva de crescimento, de margem e tudo mais. Então, a gente está com as máquinas prontas para acelerar esse crescimento. O que a gente enxerga é que tem que se fazer um desenvolvimento sustentável regionalmente. Então, a gente fez isso na região sul, por exemplo, né? Hoje nós lideramos o mercado de Santa Catarina com as melhores marcas, melhores academias, com uma solução que, de fato, não tem gaps em relação ao que a gente gostaria de desenvolver. Agora, a gente precisa fazer esse mesmo crescimento para outros estados. Então, a gente já está no Sudeste de uma maneira sólida, em Minas Gerais, por exemplo, e a gente tem que fazer achando parceiros de distribuição para mais locais. Hoje nós temos perto de 3 mil academias credenciadas na nossa solução. São um pouco mais de 30 mil academias no Brasil, então a gente tem uma pista de crescimento muito grande. Mas de nada adianta a gente ter uma rede muito sólida se a gente não tiver capacidade de distribuição em cada local. Então muito do que a gente tem desenvolvido é justamente uma capacidade de atrair os melhores parceiros de distribuição para a gente ter essa solidez em outros estados, replicando o que a gente fez inicialmente no Sul. Você tem alguma história que marcou aí, algumas histórias que marcaram esses anos aí, já são quase 10 anos de jornada empreendedora, que você gostaria de compartilhar aqui com a gente? Essa parte sempre me pega porque quando a gente materializa o impacto, né, a gente, muito mais do que benefício, a gente está transformando vidas e transformando organizações, né? E eu lembro, sim, de uma que me tocou bastante, que veio através do nosso suporte. Foi um agradecimento de uma pessoa falando que nunca ia esquecer o que a GoBoot fez por ela, porque ela estava em depressão e ela conseguiu, com a nossa ajuda, sair da depressão e ela estava num momento muito melhor agora. Foi uma mensagem curta. Falei, poxa, vamos investigar o que aconteceu com essa pessoa, né? E, de fato, ela usou muito a nossa solução, e não só com psicólogos. Então, ela realmente estava num momento complexo da vida dela. Ela teve apoio de psicólogos ao longo da jornada, mas ela teve um fator que chama muita atenção, que ela achou o CrossFit na vida dela e ela passou a usar quase que diariamente a nossa solução para frequentar o box de CrossFit preferido dela. E essa jornada mostra que saúde física e saúde mental, quando juntos, eles conseguem transformar a vida de uma forma muito legal e que no fim do dia a gente estava ajudando a ter uma pessoa muito mais produtiva, melhorando o clima organizacional, porque ela certamente estava contribuindo melhor os seus pares e seus colegas, e talvez ela estivesse muito melhor para receber a esposa dele, os filhos, se relacionar com as pessoas que ela ama. Então não tem por que não se tocar com isso, né? De pessoas melhores e mais produtivas. Essa é a história que eu recordo com muito carinho. O que você vê de tendências de mercado para frente? Como é que você vê a evolução desse mercado? O que você vê de tendências e oportunidades nesse mercado? Legal, eu acho que a gente está só começando o mercado de bem-estar corporativo.
E assim, quando a gente olha como é que esse mercado nasceu, ele nasce primeiro pelas Big Techs, as grandes empresas de tecnologia, investindo em benefícios diferentões, vamos dizer assim. Então, o Google lá mesmo tinha lavanderia, sei lá, alguma empresa devia ter podólogo, cabeleireiro e tudo mais, muito porque essas empresas precisavam se diferenciar na atração e retenção de talentos. Isso gera uma pressão nas empresas ditas tradicionais que precisam se reinventar também na relação com o colaborador. E elas passam a contratar benefícios de bem-estar e esse mercado começa a aumentar. Só que tem um fator decisivo nisso tudo, que é a taxa de engajamento nos benefícios. De nada adianta, Mário, você oferecer benefício A, B, C, se meia dúzia está usando. Isso mostra a maturidade que o mercado estava até então, que eu contrato benefício para dizer que tem. Então, na minha intranet, eu digo para os colaboradores lá que eu tenho benefício A, B e C. Na minha carta proposta, eu digo para os futuros funcionários que eu tenho benefício A, B e C, e tanto faz, quem usar ou quem não usar, tanto faz. Mas no momento de eficiência de mercado, não cabe você ter benefícios de baixa utilização. E isso faz com que o RH hoje precise de parceiros que consigam centralizar essa relação com seus benefícios e gerar o melhor custo-benefício possível. Custo-benefício do benefício. É quase uma piada pronta, mas é muito isso. Se você tem benefícios de baixa utilização, você não tem por que mantê-los. E é isso que eu acredito que vai acontecer no futuro presente. Tá? O RH já precisa olhar para aumento de eficiência nas suas soluções de bem-estar. Você precisa gerar mais engajamento. Como é que você gera engajamento? Primeiro, você precisa ter fornecedores que se importem com o desafio do RH. De nada adianta hoje você entregar um aplicativo com academias ou com psicólogos e fugir para as montanhas. A taxa de otimização vai ser muito baixa e o RH não vai estar chegando no resultado que ele esperava. Então eu estimulo que os RHs pensem hoje em todo o seu fluxo de investimento, em soluções de benefícios e pensem como é que a gente maximiza o uso dessas soluções. Será que eu tenho fornecedores, parceiros que me ajudem nessa oferta completa para ter o maior número de pessoas possível e com uma frequência de comunicação aderente à necessidade deles e que no fim do dia, se você tem 10% das pessoas usando, 5% das pessoas usando, vai ser na primeira crise que esse negócio vai ser trocado, vai ser descontinuado. Então você precisa, como RH também, mostrar uma robustez maior dessa preocupação. Isso tem a ver com personalização dos benefícios, isso tem a ver com usar tecnologia para democratizar o acesso a diversas necessidades dos colaboradores, entender melhor esse colaborador, e eu acho que bem-estar tem tudo a ver com isso. Hoje é a grande fronteira do futuro do trabalho, tem a ver com bem-estar. As pessoas estão questionando cada vez mais se aquele contra-cheque que elas recebem vale a pena por todo o saldo que ela faz. O saldo não é só financeiro. Hoje é do relacionamento, de como que eu chego em casa para abraçar o meu filho de 9 anos hoje. Será que eu estou melhor ou pior do que no momento que eu saí de casa? Será que a empresa está me fazendo bem ou me fazendo mal? Esse saldo de bem-estar é onde as empresas têm uma oportunidade de diferenciação de proposta de valor para o colaborador, que acho que vai ser muito importante nos próximos meses. Agora, deixa eu te perguntar, a gente vê a economia brasileira cada vez mais pejotizada, ou seja, a relação CLT de trabalho cada vez menor. Você vê como desafio você ter cada vez menos CLTs? Eu vejo que a realidade das grandes empresas é bem diferente da cauda longa, né? Mas de qualquer forma, independentemente do modelo de contratação, eu vejo que a necessidade do indivíduo vai ditar a regra do jogo. Hoje, a grande parte das pessoas que aceitam ou não aceitam uma carta uma oferta de trabalho, isso, segundo diversos relatórios, inclusive a Microsoft que saiu há pouco tempo, o principal fator que ela vai olhar é qual que é o relacionamento com esses benefícios e com o bem-estar que ela oferece. Seja no regime PJ, seja no CLT, isso é muito mais uma discussão, talvez, financeira, mas do outro lado o que mais essa empresa me dá além do contra-cheque? E aqui eu acho que tem um depósito de energia que o RH deveria pensar. Será que a minha cultura organizacional é sólida e firme o suficiente para atrair essas pessoas? Vamos pensar que hoje, você coloca no Google o nome da empresa, você tem os relatos das pessoas que trabalharam lá. Seja verdadeiros ou não, mas as pessoas estão falando sobre como é trabalhar lá. Será que os valores que são importantes para o teu futuro talento está sendo reforçado naquele reporte?
E eu acredito que benefícios têm a ver com isso. Quando a gente fala de pessoas que conseguiram conciliar um equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, que conseguiu com esse equilíbrio cuidar melhor da sua saúde física, saúde mental e serem melhores seres humanos e profissionais, a gente está mostrando que são empresas que conseguem melhorar as pessoas, né? Independentemente se é na pessoa no aspecto profissional ou pessoal. E aqui eu acho que está a chave, né? Independentemente do modelo de contratação, talvez. Bom, espectadores da BMC News, nós estamos aqui conversando com o Bruno Rodrigues, CEO e fundador da GoGood, plataforma de bem-estar corporativo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Fiquem com a gente. Bom, espectadores da BMC News, estamos de volta para o nosso bloco final aqui, conversando com o Bruno Rodrigues, CEO e fundador da GoGood, uma das maiores plataformas aí de benefícios de wellness corporativo do Brasil. Bruno, nós temos hoje aí uma situação bastante interessante, né? Porque nós temos as grandes empresas de benefício, os grandes planos de saúde. Como é que você, como startup, ainda que bem sucedida startup, como é que você se movimenta aí nesse duelo de gigantes? Legal. Acho que a primeira coisa que foi um aprendizado para nós é que muitos empreendedores, eles tentam evitar a concorrência, né? Eu adoro concorrência, porque só tem concorrência onde o mercado é bom, né? Se não tem dinheiro, não tem concorrência. Então, até foi uma forma da gente conseguir enxergar a concorrência de uma forma positiva. E você consegue se diferenciar da concorrência quando existe mercado. E se diferenciar sozinho não faz sentido nenhum. Então, a gente vê planos de saúde, são gigantescos. Hoje você tem grandes financeiras por trás de planos de saúde, seguro, saúde e tudo mais. O mercado de saúde corporativa é gigantesco há décadas. Mas, obviamente, existem oportunidades nesse mercado. Então, tem grande parte das empresas ainda não tem um benefício de saúde ali atrelado. É uma oportunidade para telemedicina, por exemplo. Então, produtos alternativos ao plano de saúde para uma parte mais baixa da cadeia são oportunidades que a gente consegue navegar, eventualmente de forma complementar, inclusive. Porque muitas vezes a empresa tem um plano de saúde, às vezes com uma qualidade um pouco mais baixa de produtos e serviços, e o wellness complementa muito bem essa oferta. E a gente vê dessa maneira, inclusive, né? Planos de saúde são complementares. Hoje, toda a parte de prevenção, na verdade, é feita por uma ferramenta de wellness, não necessariamente pelo plano de saúde. Os planos de saúde estão muito mais preocupados com a sinistralidade de curto prazo, que é taxa de internação, o reembolso, né? Exatamente o mês seguinte. A gente está preocupado em aumentar a frequência de atividade física, em melhorar o cuidado com a saúde mental, tudo que melhora, ajuda inclusive no plano de saúde a médio e longo prazos, porque o pessoal adoece menos e custa menos para o sistema. Então nós somos complementares, né? Nós somos complementares. Do outro lado, especialmente como mercado de benefícios, e a gente tem grandes incumbentes também, um mercado de perto de 150 bilhões no Brasil especificamente. O Brasil é o segundo maior mercado de benefícios no mundo. E a gente vê que a oferta do cartão benefício, né, das empresas de benefícios, ela é insuficiente hoje para ter uma diferenciação competitiva. Afinal, ainda mais com o mercado de benefícios flexíveis legalizado, né, regulamentado pelo Ministério do Trabalho, hoje você ter um cartão ou outro diferencia pouco na oferta de valor para os colaboradores. Então, muitas dessas empresas hoje oferecem uma solução de bem-estar para se diferenciarem no mercado. Então, você vê como as oportunidades elas surgem em mercados grandes. São grandes incumbentes, são grandes empresas, têm uma capacidade financeira gigantesca, mas nós somos especializados numa fatia de mercado que eles não conseguem atuar e precisam de uma parceria, precisam de uma complementariedade de oferta. Isso, sem dúvida, é uma oportunidade que a gente tenta navegar nos últimos anos também. Tem um outro assunto que é bastante polêmico, né? A gente tem verificado aí algumas questões referentes às academias em função de alguns planos de wellness que têm exigido exclusividade desses planos de academia. Parece que isso aí tem causado polêmica aí no CAD, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Você pode me contar um pouco mais como é que está essa situação? Claro, esse é um assunto delicado, mas muito importante para o mercado fitness de uma forma geral. Não é segredo para ninguém, isso é um dado público. O WellHub, atual WellHub, né, que era o Gympass, a moneda do Gympass, ele sempre buscou desde o início desenvolver cláusulas de exclusividade como agregadores, né, com as academias. Ou seja, se uma academia faz parceria com o Gympass,
ele blinda que outras empresas consigam fazer essa determinada parceria. E, obviamente, isso é uma cláusula negativa para as academias. Existem diversas promessas que podem ser feitas, especialmente do ponto de vista financeiro, mas que é óbvio que eles vão coordenar isso para que tenha um custo-benefício adequado para eles também. E quando a gente pensa na realidade do mercado brasileiro de academias, hoje o último relatório mostra que são 30 mil academias. Dessas 30 mil academias no Brasil, o segundo maior mercado do mundo é o mercado brasileiro, mas mais de 90% são pequenas e médias academias. A gente está falando de academias de 1, 2, 3 unidades. Essa é a maior parte do mercado. Uma academia em média, ela fatura por mês perto de R$25 mil. Ou seja, a média de mercado é do pequeno empresário, não é das grandes redes de academias. A gente tem a falsa percepção que é daquelas grandes academias com marcas conhecidas. A média de mercado não é essa. E essas pequenas academias, elas têm uma dificuldade muito grande de competir com essas grandes redes, porque elas têm menos capacidade de investimento em marketing, menos capacidade de gestão, e hoje, cada vez mais, elas vão depender de canais de aquisição mais baratos, como são agregadores, assim como a GoGood e outros parceiros, além do Wellhub. A gente enxerga que, assim como hospitais deveriam ter, eles têm, na verdade, né, diversos planos de saúde. Se você que está aí, qualquer lugar que você esteja, você vai num hospital, você vê vários planos de saúde credenciados esses hospitais. Estes planos de saúde vendem para empresas e viram canais de aquisição para conseguirem fechar suas contas. Então, quanto mais parceiros eles têm, melhor. Por que a academia deveria ser diferente? A academia deveria ter a liberdade de trazer o maior volume ou os melhores parceiros que podem ajudá-lo nesse crescimento. E quando existe uma cláusula de exclusividade como essa, ela só é boa para quem estabelece. Ela não é boa para a academia porque ela está pressionada a aceitar aquela cláusula por alguma dinâmica imposta naquela negociação. Ela não é boa para o usuário e ela tende a levar o mercado para o monopólio. Inclusive, se a gente quisesse estabelecer em algumas regiões específicas cláusulas de exclusividade, eu garanto para você, a gente conseguiria criar um micromonopólio e a capacidade de estipular preço para todas as pontas, para a academia, para a empresa e para o usuário, porque é um negócio hiperregional. A academia é do bairro, então você consegue criar micromonopólios dentro de cada cidade ou cada bairro se você tem essa capacidade de atribuição de preço. E o que aconteceu nos últimos tempos foram uma série de denúncias por parte das academias junto ao CAD do descumprimento do Gympass, o Wellhub, sobre essa regra da cláusula de exclusividade imposta pelo CAD. O CAD tinha colocado que eles poderiam ter até 20% de exclusividade em cada mercado, o que a gente já vê como negativo, porque ele estimula ainda assim, o monopólio. E conforme as denúncias que foram feitas pelas academias, isso tem sido descumprido. Então a gente enxerga que o CAD tem um papel de regulamentar e de abrir o mercado, porque a tendência natural é que a gente não dependa de um player para fechar as contas da academia. Ao contrário, a gente quer que as academias sejam cada vez mais livres para escolher os parceiros de confiança delas para poderem crescer de uma maneira sustentável. A gente acredita que quanto mais parceiros de distribuição as academias têm, melhor a capacidade financeira delas, melhor o serviço que elas conseguem prestar na ponta, mais pessoas vão fazer atividade física. Então a cláusula de exclusividade, ela é, na verdade, uma ferramenta do sedentarismo. Ela vai deixar as pessoas em casa. Qual o conselho? Eu faço sempre essa pergunta aqui nas nossas conversas, nas minhas visitas. Qual o conselho que você daria? A gente sabe que tem muita gente que está aí assistindo o nosso programa e sonha em empreender, sonha com essa jornada do empreendedor. Lógico que existe muita glamourização disso, mas a gente sabe que não tem glamour nenhum. Que conselhos você daria para o Bruno lá antes de ir para Stanford? Eu daria um conselho de, primeiro, tenha conhecimento das dificuldades que vão acontecer na jornada, porque elas vão surgir, elas vão ser muito duras. Empreender não é fácil. Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo, já resolvendo, criando aquele produto que você idealizou. Então, estar preparado para isso, acho que é um fator fundamental. O segundo aspecto ache algo que tenha muito valor para você. Porque nos momentos difíceis, trabalhar com algo, com bem-estar, com atividade física, com saúde mental, era o que me amparava e me dava muita vontade de seguir.
Porque se fosse algo que eu tivesse indiferente sobre, que fosse só uma oportunidade financeira, provavelmente eu não teria seguido. Então, fortalecer algo que seja muito valioso para você, independentemente da empresa que você vai criar, você se apegar a isso. A gente fala muito de propósito, de impacto, mas esse impacto tem que ter um significado diferente para você. Acredito que o esporte na minha vida, e tentar levar o esporte primeiro para as pessoas hoje, o bem-estar mais holístico, foi o que me deu força para seguir nos momentos mais difíceis, e o sorriso ficou maior quando os momentos eram bons. Então, acho que isso é fundamental. Muito bom, acho que esse aprendizado muito importante. Eu achei muito legal aqui ver o quanto a sua trajetória como esportista, como atleta, influenciou no seu desejo de empreender, e como propósito para você. Bruno, eu queria te agradecer por nos receber aqui. Foi uma conversa ótima. Se você quiser dar mais uma mensagem final aí, sinta-se à vontade. Mas, de qualquer forma, eu agradeço aqui pela ótima conversa e pela fantástica recepção. Muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo conversar com você. Acho que o meu último recado, só para deixar, talvez eu esteja falando agora com muitos tomadores de decisão, diretores, alta liderança, C-level, empreendedores, que essa questão de bem-estar, ela não é mais uma pauta do RH. Isso é uma pauta da direção, do C-level, porque podem transformar a sua organização ou, primeiro, deixar de perder talentos para a concorrência, porque não tem visibilidade sobre isso. Segundo, a produtividade, acho que tem uma grandíssima oportunidade ali no meio. E que terceiro existe uma oportunidade de otimização dos investimentos e benefícios, que bem-estar é a válvula fundamental para fazer isso acontecer. Acho que foi uma oportunidade de abordar isso contigo, te agradeço demais. Eu que agradeço, muito legal. Gente, o Analista Visita fica por aqui. Estivemos conversando com o Bruno Rodrigues, CEO e fundador da GoGood, plataforma de benefícios de wellness corporativa. E nós voltamos na próxima semana com mais uma visita, sempre focando no universo da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, de carreiras. Até mais, um abraço.